Olá, sejam todos bem-vindos ao Contrato Assinado, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado imobiliário. Eu sou Vinícius Batista e durante um bate-papo bem interessante com pessoas do nosso segmento, vamos abordar dicas, carreiras, bastidores e oportunidades do mercado imobiliário. O Contrato Assinado vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas no canal do YouTube. Se inscreva e compartilhe. Empresa sem paredes. Equipe de alta performance. Uma empresa inquieta, à frente do seu tempo. Quem vai contar isso pra gente é o Vicente Camargo, sócio e diretor-geral de vendas da imobiliária Bride. Tudo bom, Vicente? Tudo certo, tudo certo. Muito obrigado por estar participando aí do nosso programa, uma honra aí te receber. Também. Vamos conversar aí sobre o que é essa potência aí. Mas eu sempre gosto de perguntar, né, para as pessoas como é que o mercado imobiliário surgiu na vida dela, né? Sim. Como é que tu chegou até aqui? Quando começou tudo? Bom, então vamos lá. Primeiro, obrigado, né? Pô, uma lenda da minha geração do mercado imobiliário, lenda Vinícius, muita história. E eu comecei no mercado imobiliário, na verdade, em 2013, por oportunidade mesmo, porque a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho e eu precisava crescer, precisava ganhar mais, precisava me posicionar profissionalmente diferente. E aí, na época, fui para Foxter, em junho de 2013, e eu brinco que eu tive um dia de corretor, porque na época, o primeiro dia que eu cheguei, as posições na empresa eram um pouco diferentes, e eu, no segundo dia, me tornei coordenador de produto, na Rossi, no Caribe e do Flórida. Isso. Tá, mas tu entrou direto na Foxter. Entrei direto E na antes da Foxter. Foxter, tu fazia o que daí? Então, a minha jornada é um pouquinho diferente do normal. Eu sou formado em educação física, filho da década de 80, então, assim, tinha que estar na faculdade já com 17 anos e tal, e sempre fiz esporte, e a educação física era o caminho natural a seguir, assim. Mas eu sempre sempre quis ficar mais na parte da gestão, sempre gostei de estar um pouco mais atrás da cortina, assim, mais na estratégia. E em 2010 eu abri um estacionamento e aí ali eu me vi empreendedor, me vi nessa parte mais de gestão de equipe e tudo mais. E ali eu comecei, então, mudei totalmente, saí da educação física, fiz MBA em gestão empresarial, fui para essa área mais de gestão. E aí, em 2013, eu me vi com a empresa, o estacionamento seguia, mas ele me dava tempo também de eu me posicionar diferente. E aí que me surgiu, na época, o mercado imobiliário, porque era um mercado... 2013 era um mercado que a gente olhava assim, impulsando, né, com histórias de conhecidos, na minha casa, minha sogra, minha cunhada eram corretoras e tal. Eu digo, bom, aqui eu consigo me posicionar, porque ele é um mercado também que ele tem uma entrada fácil, difícil é se manter, mas entrar no mercado ele é mais fácil do que outros, né? E aí eu entrei como corretor, assim, bem verde, naquela coisa iniciante total. E até o Matheus Fante, que era o meu gerente, me viu ali naquela situação. Ele também era novo no mercado. E ele tinha no guarda-chuva dele a Rossi, que era a consultora da época, que era uma consultora super forte, assim, com Central Park e o próprio Rossi América surgindo, né? E aí que ele me posicionou como um coordenador de produto, responsável por esses produtos, né? E ali eu me encaixei, fiquei apaixonado pela aquela história de montar treinamento, de conversar com o pessoal, de atender cliente, mas tá numa posição um pouco mais de gestão. E fui caminhando. Aí surgiu o lançamento do Rossi Mais no Maitá, e que a gente aprendi, apanhei, feito bicho ali naquele início, mas foi muito bacana, foi uma escola super bacana. E fui crescendo. A Fox também era uma empresa nova, né? A Fox Sim. nessa época tinha o quê? 3 anos? Eu acho que sim, acho que Né? sim. Era uma bem... E foi uma empresa que, quando surgiu, também foi um pouco disruptiva, assim, né? No Sim, modo sim. de Foi atuar. uma escola, né? Assim, foi muito legal. O tempo que eu tive lá, assim, sempre tive boas referências. Os guris sempre me trataram super bem, sempre me posicionaram bem na empresa também.
E ali eu fui construindo a minha trajetória, assim, sempre nessa parte mais de gestão mesmo. Aí fui, uma época, gestor de equipe. Tu era o responsável por fazer o produto vender nas equipes de venda. Sim, imagina, o mercado na época, ele era de grandes imobiliárias, assim, falando sobre o tamanho delas, 1.000 corretores, 1.500 corretores. A Ducati na época tinha, sei lá quantos corretores. Foi um ciclo, né? Era muito, assim, era dominada pelas essas grandes empresas. E muito lançamento na época, né? Muito lançamento. O mercado ele tinha passado por um período difícil, 2010, 2011 ali, 2012, 2013, teve um boom de lançamento que durou aí uns 3 anos mais ou menos de muito lançamento, né? Exato. E ali que foi a minha escola. Então, dali eu fui me posicionando e aí fui trabalhando outras contas também. Daí trabalhei com a Cirela, trabalhei com a Melnick, com a OAS, na época que ainda lançando o... Daí, sempre ali na Foxter, tu chegou a trabalhar em outra empresa? Não, sempre na Foxter. Tá. Aí, 2016, metade de 2016, mais ou menos, sei completamente, no meu dia a dia normal, um headhunter me liga e diz, tem uma oportunidade em Caxias do Sul. Aí eu digo, bom, vamos lá, como é que é e tal. E aí eu fiquei 6 meses lá. Fiquei 6 meses como um gestor comercial de uma incorporadora de lá, que era a Atena, com uma experiência muito diferente do que eu estava acostumado, uma cidade diferente, uma cultura diferente, um estilo de negociação completamente diferente. É outro mercado, né? É outro mercado. Os gringos não são fáceis. Eu brinco que tu tem uma ponta que só compra com desconto e outra ponta que só vende sem desconto. E aí tu tem que estar naquela briga, né? E aí eu fiquei 6 meses, aí vem a minha segunda filha, e aí, preciso voltar. E aí, o que eu faço e tal, como que eu me reposiciono também, porque 6 meses no mercado imobiliário, às vezes ele pode se tornar um tempo longo, assim, se a gente fica fora desse eixo, né? E aí, nesse meio tempo, a Brid nasce, né? Assim, os guris abrem a Brid, e aí, bom, eu olhando de fora, o que aquilo estava acontecendo e tal, uma empresa diferente, uma empresa dos... E os guris sempre foram... A gente sempre foi muito amigo e tal. Quem que abriu daí na época? Aí foi o Eduardo Haas, o Pedro Brunelli e o Leandro Rosa, que eram referências para mim também, eram diretores comerciais na época da Foxter, e abriram a Brid, e olhando de fora, cara, tem uma revolução ali acontecendo. E esse movimento é um movimento comum no mercado, né? Tu começa numa empresa... E aí uma empresa se origina da outra e as empresas vão surgindo, vão crescendo e vão... Exato. E ali, quando eu retornei, eu pensei, bom, eu preciso seguir essa minha jornada, assim, né? Então, onde que eu enxergo e tal? E eu lembro que eu vim a Porto Alegre um dia, a gente tinha feito uma negociação com o imóvel daqui de Porto Alegre e tal, e vim conhecer a Brid. Aí chamei o Haas para conversar e digo, cara, preciso voltar, preciso dar um jeito de voltar e me ajuda a achar um buraco para mim aqui, quero trabalhar com vocês e tal. E aí eu venho em março de 2017 como um diretor de produtos, cuidando da parte de incorporadoras e tal. E aí começa a minha jornada na Brid de 2017 até hoje, que eu estou ali. E aí vim caminhando também. E hoje tu continua... Qual a tua função hoje no dia a dia? Qual é o teu papel hoje na empresa? Então, aí... 2017 eu entro como responsável de produto, a minha responsabilidade era ser por tudo que envolvia incorporadoras e negociação de incorporadoras e tal. Também fui criando também a minha participação dentro da empresa e 2019 para 2020 a empresa ela deu uma boa de uma crescida, a gente amadureceu muito em 2018, a gente cresceu muito em 2019 e os guris me sentiram a necessidade de posicionar uma pessoa como um líder geral de vendas, porque a gente tinha eu como cuidando da parte de produto, o Martinelli cuidando na parte de avulso, mas não tinha uma pessoa que centralizasse tudo, né? E aí eu fui posicionado como um diretor geral, onde eu tenho no meu guarda-chuva essas plataformas, e aí consigo juntar tudo e criar uma estratégia. De todos, quem trabalha mesmo de verdade é tudo. Vamos resumir. É o que menos aparece, mas... O cara que põe a mão na massa mesmo é tu, resumindo. Não, mas eu tenho bons parceiros lá. E aí hoje a gente... Porque a empresa ela foi crescendo, mas ao mesmo tempo como a gente sempre trabalhou muito no salão de vendas, a gente foi sempre construindo juntos, assim. Só que chegou um certo nível da empresa
que a gente precisou trocar um pouco desse salão de vendas, os guris, aí eu falo os guris, eu falo Rosa, o Pedro e o Raz, eles precisaram cuidar um pouco mais do negócio em si, da parte mais que a gente não enxerga, mas que dá toda a sustentação Sim. da empresa. E o salão de vendas, ele também precisava ter esse gerenciamento um pouco mais estratégico, assim, tá? Então, quando eu assumi essa função, na verdade, eu consigo organizar com que as plataformas se complementem e não disputem, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas muito legais da Bridge, assim, porque como a gente é uma empresa híbrida, a gente vende tanto lançamento quanto avulso, a gente funciona nessa forma, as plataformas elas têm que se complementar. E quando a gente tem plataformas que competem, acaba que um pode não estar fortalecendo o outro. E quando eu assumi essa função, eu consigo identificar também aonde que a gente precisa, precisamos mais cliente para essa área aqui, porque a gente está precisando, está vindo tal produto ou não, e a gente conseguiu movimentar bastante. Mas hoje tu continua fazendo o relacionamento com as incorporadoras também. Também, porque assim, hoje, o que a gente tem hoje? A gente tem uma plataforma de lançamentos, que hoje ela é liderada pelo Martinelli, que cuida de toda essa parte, ele cuida desde o atendimento às incorporadoras, onde a gente também se ajusta, e também atendimento a cliente. Então, ele ajuda também em negociações e tudo mais. Eu tenho o Bordini, que cuida da parte toda de negociação de imóveis de terceiros, que a gente chama de avulso. Então, ele cuida toda a parte também, desde estratégia de como captar os melhores imóveis até a interface com o nosso escritório lá, que nos atende na parte jurídica. Ainda a gente tem nascendo agora uma plataforma de corporate, que a gente estruturou ela e que ela está nascendo com mais força, assim, que a gente está começando um trabalho bem bacana com o Rodriguinho, que é uma lenda também do mercado. E hoje a gente tem uma outra plataforma vindo, que também nascendo com bastante potência, que é do crédito, que é uma pessoa responsável pelos financiamentos da nossa empresa, que ajuda no processo junto do corretor com o cliente, do cliente com o banco, e a gente consegue ter esse bolsão assim, de atendimento junto ao nosso cliente. Hoje, sem dúvida, né, o nosso mercado ele é muito profissional, né, Vicente? Eu sempre digo assim, Porto Alegre, embora pareça ser um mercado pequeno, ele é muito competitivo e ele é formado por muitas pessoas boas, talentosas, empresas fortes, né? A gente tem aí meia dúzia de imobiliárias pujantes, né? Vocês são uma das maiores hoje, né? Mudaram de sede, estão de endereço novo, ali na frente da Praça da Encol, uma baita sede, por sinal. Uhum. Mas lá no início, como é que foi esse planejamento, quando começou? Sim. Né? Vocês devem ter feito um planejamento, assim, vocês superaram ele com certeza. Sim. De onde vocês planejavam estar nos próximos anos, onde vocês estão hoje? Sim. O que aconteceu? A Bridge nasceu para ser ela se posicionar num vácuo que tinha no mercado. A gente tinha grandes empresas na época, empresas que a gente comentou ali de 1.000 corretores, e tinham empresas menores, empresas mais de bairro, ou com 40 corretores, 30 corretores. E a Bridge nasceu para ser uma empresa de 150 pessoas, e ela é isso, assim, a gente sempre se posicionou dessa maneira. Só que o mercado, nessa mudança dessas grandes empresas começarem a se tornar várias imobiliárias, no final das contas até a gente acabou se tornando grande num mercado que a gente quis ser o meio do caminho. Onde a gente poderia ter esse atendimento junto à equipe de vendas mais perto, com mais controle, mas ao mesmo tempo tendo um volume suficiente de pessoas que pudesse atingir também as grandes incorporadoras, atender bem, ter um lançamento e performar bem, onde a gente conseguisse manobrar o time de fazer tudo, mas ao mesmo tempo a gente ter mais controle em cima de uma equipe que a gente sentia que as grandes empresas acabavam perdendo um pouco desse controle. E a gente veio caminhando para isso. Mas uma das grandes mudanças assim que a gente teve foi 2020 com a pandemia. Assim, a pandemia nos fez também mexer na nossa estrutura. Quando teve a pandemia, a gente chegou num consenso geral que a gente via que o mercado tinha muita gente indo para um lado mais remoto, para um lado mais online, cada um trabalhando na sua casa e tal. E a gente sempre a gente é uma empresa presencial, a gente é uma empresa formada de pessoas, de troca, e a gente agora precisa ter tecnologia e ter preparação e treinamento para trabalhar dessa maneira, mas quando a gente puder voltar, nós vamos voltar e vamos voltar com tudo.
Eu acho que todas voltaram, né? Tentaram ficar nesse negócio meio híbrido, meio online, mas... Sei lá, eu percebo, Vicente, que o pós-pandemia voltou muito forte a questão do presencial, o cliente tem ido nos plantões, Sim. né? Porque venda é calor, né? A gente acredita nisso, tá? Sim. Assim, esse é o nosso DNA, assim, né? E aí, quando a gente teve a pandemia, uma das coisas que a gente fez, assim, que a gente entendeu que a gente precisava... A gente tinha uma sede num prédio corporativo, que a gente tinha um andar e meio, mas era a gente... na Carlos Na Traem. Carlos Traem, exatamente. E que era um prédio super bacana, super lindo, um escritório super bonito, só que a gente não tinha isso, a gente não tinha a nossa bandeira, a nossa marca, ela era posicionada muito mais digitalmente do que o nosso cliente, que é um cliente que precisa disso, né? Desse calor, dessa troca, e a gente começou a buscar pontos e começou E como é que apareceu a Incol? Cara, apareceu muito assim, despretensiosamente, porque era uma loja meio que ninguém dava muita bola para ela, e um dia... O Haas, num domingo de manhã, com o cachorro dele lá, caminhando pela Praça da Encol, começou, cara, e essa loja, a gente começou a falar Não, na vai semana... me dizer que essa ideia brilhante foi do Haas. Foi, não, cara, não. eu tenho que dizer. Não, eu tenho tá que de sacanagem dizer. comigo. E aí depois, aí sim, na semana seguinte a gente já começou a visitar ela, já começou a trabalhar a negociação. Tá, mas e daí tal. foram lá, bateu o olho, é aqui. Batemos o olho, é aqui. E aí, porque, na verdade, a loja era exatamente o ponto que a gente precisava. A rua ali, como é que é o nome? A Jaraguá. Na Jaraguá. 630. Da travessa a rua, tá na Incol. Exatamente, assim. E aí ali foi um sonho que a gente foi atrás e conseguiu construir. E a loja foi bem na época que deu aquele estouro, né, de problemas de entrega de material e o ferro e sobe preço e vai. A gente teve um grande desafio ali na obra. Mas foi muito bacana, a gente teve, acho que também nós como os sócios, principalmente os três, conseguiram se unir ainda mais, assim, eles conseguiram ficar mais fortes nessa toda essa jornada ali de obra, e a gente se mudou ainda teve a segunda onda ainda de Covid ali, a gente se mudou naquela época, então ainda estava naquela história, vai todo mundo de casa, todo mundo assustado, e a gente foi aos pouquinhos, e hoje a loja ali está... E que tamanho tem a loja hoje? A loja ela deve ter algo em torno de 300 metros quadrados, mais ou menos. A gente tem um mezanino e a equipe de vendas ela fica toda num grande salão. E hoje a estrutura são vocês, os sócios, os diretores, colaboradores e mais ou menos 150 corretores. A empresa... Na verdade, 150 todo mundo, tá? Todo mundo. Então, assim, a gente tem 110, 115 corretores, mas são distribuídos hoje em 7 equipes. A gente já teve 8 equipes, a gente já teve 6. O nosso tamanho é esse. E aí a gente tem ainda um setor de locação que tem um trabalho super direcionado, super focado também, que funciona, mas ele funciona meio apartado assim numa sala deles. E como é que é, Vicente, essa mescla cultural de vocês? Porque, cara, olhando de fora, vocês, o núcleo da Bride, vocês são 6, 7 ali, um totalmente diferente do outro. Uhum. Até nós estávamos brincando agora, antes de começar o programa, né? Porque é muito visível isso, né? Sim. São personalidades muito diferentes, né? Sim. E aí, como é que junta tudo isso numa sala e vamos fazer acontecer? Como é que é essa parte? É muito legal. Na verdade, é muito legal. Assim, a gente tem um grupo muito heterogêneo mesmo. Sim. Ele é muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas muito em comum nossa, assim, né? De sentimento, de ambição, de crescimento, de tesão pelo negócio, de resiliência e tudo mais. Mas é engraçado, assim, às vezes a gente tem... Uma reunião de vocês deve ser um negócio bacana de assistir. Tem reuniões, assim, que... Teve uma vez que a gente fez um mês histórico, assim, foi muito legal, assim, a gente fechou um monte de negócio, fez recorde de VGV e tal, e a gente tem uma reunião semanal entre sócio e tal, bem estratégica, né? E eu lembro que eu fui para essa reunião, com sorrisão no rosto, fechamos um super mês e tal. E a reunião foi horrorosa, mas quebramos o pau, fechou a reunião. Eu digo, meu Deus, assim, O que está acontecendo? O que está acontecendo? Era para a gente estar comemorando, nós estamos brigando. Mas, na verdade, esse que eu acho que é o grande segredo, talvez, nosso de essa inquietação que a gente falou antes, assim. A gente tem uma coceira na cadeira de, tipo...
Tá, e aí, fizemos isso, mas e agora? O que que nós vamos fazer mais? O que que a gente vai buscar? Hoje a gente tem tanto o Rosa quanto o Ras, os caras estão 100% focados em como gerar mais clientes para a empresa. Imagina 2 sócios da empresa, cada um na sua área, o Rosa mais no avulso e o Ras mais no lançamento, 100% olhando para a tecnologia, para onde a gente vai, para busca a empresa de fora, faz um trabalho de melhorias em relação a internet, a site, a Instagram, e aí por aí vai. E então a gente tem essa inquietação, e isso faz com que a empresa não para. Assim, a empresa está sempre criando alguma coisa nova. E como é que vocês estão vendo esse movimento hoje dessas startups, Quinto Andar, Loft, fazendo parcerias aqui em Porto Alegre, em outros... Como é que vocês veem esse movimento? Na verdade, no nosso segmento, ele não está afetando tanto, porque a gente trabalha num mercado mais de alto padrão. Assim. A gente não trabalha naquele mercado nichado boutique, mas a gente não trabalha nesse mercado mais de um ticket mais médio. A gente trabalha o nosso ticket médio hoje é em torno de 1 milhão. O lançamento hoje até está um pouco mais alto e o avulso, lá, 900 mil, 950 e o nosso mercado de alto padrão 100. durante a pandemia disparou, né? É muito legal. E a gente se posicionou dessa maneira também. Foi um posicionamento nosso. A gente olhou para isso e digo, cara, aqui a gente consegue se encaixar. Porque a gente já estava enxergando que esse movimento das startups e tal estavam chegando e a gente, não, mas nesse mercado aqui, as pessoas, elas não compram por um aplicativo, elas precisam, a gente tem coisas mais, a gente é muito mais complexo, um atendimento que tem muito mais opções, muito mais coisas. E o mercado de alto padrão, ele é um mercado que ele foi modificando também ao longo do tempo e a gente foi sentindo isso e a gente sentiu que essa era uma oportunidade, assim. A cidade, ela nunca teve tantos produtos hoje de alto padrão, desde novos, mas também produtos usados com muitos diferenciais, com muita arquitetura, com muita decoração, com muita identidade. E eu até estava conversando esses dias que Porto Alegre, sei lá, anos atrás, assim, a gente sabia as pessoas que tinham mais dinheiro, as famílias eram muito tradicionais em Porto Alegre. Assim. Na minha avó perguntava, fulaninho de quê? Qual é o sobrenome dele, né? E a gente hoje vê Porto Alegre assim que às vezes a gente fecha um negócio, sei lá, de 5 milhões que a gente fechou, mas quem é esse cara? A gente nunca ouviu falar, assim. Em Porto Alegre tem muito mais dinheiro circulando, ou seja, tem muito mais gente Não comprando. só em Porto Alegre, como uma grande Porto Alegre. Né? Exatamente. Falando no meu... Não vou nem entrar nesse mérito, mas com certeza. Eu moro em Canoas e Canoas me assusta, assim, o potencial ali que O tem. lançamento que vai ter em Canoas agora É assustador, assim. Assustador pro lado bom, né? Assim, Sim. é muito bacana. E então, assim, a gente tem hoje muito mais gente comprando, porque tem muito mais dinheiro circulando na cidade. As pessoas também, com a pandemia, a gente lá na Bride, a gente sentiu que a gente vinha, no início da pandemia, todo mundo falava, agora as pessoas vão morar em sítios, as pessoas vão para fora da cidade, vão para aquele caminho diferente. E, na verdade, no nosso meio, a gente não sentiu tanto isso. O que a gente sentiu é que pessoa com poder aquisitivo maior, pessoa que tem mais manobra com questão financeira, elas não abrem mais mão de morar bem. Elas não querem mais aquele raciocínio de o que me importa é viajar e eu posso morar em qualquer lugar e tal. Mas não, as pessoas hoje elas fazem questão de morar bem. Então, teve esse movimento das pessoas se mudarem, se mexerem, não aquela sala... Muita gente foi para a praia, né? Muita gente foi para a praia, e mais a base em Porto Alegre também qualificaram. As pessoas que foram para a praia, numa casa maior, voltaram para um apartamento, o apartamento se tornou pequeno, querem um apartamento maior e tal. A gente sentiu isso muito, e também a gente sentiu que as incorporadoras enxergaram isso e começaram a lançar produtos que vestem esses clientes, assim, e esses clientes começaram a ir para esses caminhos. Então, tem... No mesmo segmento e no mesmo padrão, no mesmo valor de metro quadrado, a gente tem um produto que é branco, cristal, dourado, e a gente tem um produto que é pedra, cimento, madeira, e eles são equivalentes em relação à qualidade e tudo mais, mas tem cliente que veste esse aqui, tem cliente que veste aquele ali, e eles começaram a enxergar isso e valorizar isso. Então, tem muita coisa legal em Porto Alegre acontecendo. Eu percebo que o mercado, principalmente as incorporadoras, qualificaram muito mais seus produtos. Exato. Né? Teve tem um penso maior hoje. Sem dúvida. As construtoras, elas começaram a ousar um pouco mais, né? Isso. Empresas também de arquitetura também saíram daquela coisinha comum, o acabamento comum, e tu vê
fachadas hoje diferentes, uns produtos Sim. valorizando exatamente a parte social, o convívio. Exatamente. Eu digo que o produto, o apartamento, a casa, enfim, hoje ele veste a pessoa, assim, né? Ele faz parte do conjunto todo da pessoa. Assim como a pessoa tem o carro que tem a ver com ela, ela tem hoje um apartamento, a casa que tem a ver com ela. Faz parte da aparência dela. Tu assim, tocou o negócio do carro, né? Até a área de estacionamento deu um plus, né? Sim, A gente tem empreendimentos que é, como é que é? Hall parking, que eles chamam, não é? Que são esses sim. estacionamentos modernos, que o cara Exatamente. coloca Não, tem... ali o brinquedinho dele, fica... Sim. Tem um empreendimento da Tomazeto que eles ousaram e fizeram uma garagem americana, assim, que é um negócio muito bacana, que tem ali a sua oficina, assim, tem o cara que enfim, e essas pessoas se identificam muito com esse tipo de produto. Então, pô, a empresa trouxe assinatura do Pininfarina, a Melnick trazendo um monte de conceito também hoteleiro e qualidade. Então, tem muita coisa acontecendo na cidade bacana, assim, que pra gente é oportunidade, né? E vendendo, né? E vendendo, exato. Vendendo, assustadoramente né? vendendo. Assim. Que maravilha, que mercado maravilhoso a gente está vivendo, né? Exato. E os corretores, muitos aproveitando e surfando uma bela onda, né? Exatamente. E aproveitando, falando um pouco desse conceito aí da Bridge, essa história de sem paredes, como é que é sem paredes? Como é que é uma empresa sem paredes? Explica para nós aí. Isso é uma das coisas que a gente fala lá internamente, porque a empresa surgiu na época quando tinha um escritório, ninguém tinha sala. Então, todo mundo sentava junto ao salão de vendas. Então, aquela... Não, mas o Haas não tinha uma salinha dele? Não tinha. Não tinha? Não tinha, mas a almofadinha dele segue ali. E a gente tinha... A nossa ideia sempre foi assim, que ter um contato direto com o nosso salão, com o corpo de vendas de fato, porque isso faz com que a gente tome decisão muito mais rápido e de uma maneira muito mais assertiva. Saber o que acontece de fato na ponta, muitas vezes nos direciona para cá ou para lá. Às vezes a gente tem aquela sensação que dentro de uma sala tu fica lá pensando e tal, mas tu fica muito distante da ponta também, tu pode estar com uma visão completamente diferente do corretor que está ali no dia a dia, né? O que eu percebo, assim, as vezes que eu sempre visitei, que eu convivi com vocês, é que não tem, assim, uma coisa, hierarquia lá dentro. Uhum. Não é só, eu sou o diretor, Sim. tu é o corretor... Isso é um negócio misto, assim. Exato. Todo mundo é colega, entendeu? Exato. Todo mundo não tem o carteiraço. Não, sem dúvida. A gente tem... Isso é uma das coisas que também sempre me encantou dentro da empresa, assim. Porque, sim, a gente tem funções, né? Assim, eu tenho que tomar decisão como um diretor-geral e tal, mas porque faz parte do meu escopo, mas não porque é exatamente isso. A questão da hierarquia, aquela mais do cara... derrubando de cima para baixo e azar do que está embaixo. Isso a gente sempre foi desde o início, assim, a gente não vai fazer isso, a gente não vai tomar esse tipo de atitude. Muitas vezes a gente sai do salão de vendas porque talvez precise uma concentração diferente e tal, mas a gente faz questão de ter esse relacionamento. Acho que é uma das coisas que a gente não abre mão. Assusta às vezes a gente não saber o nome de um corretor novo e a gente vai lá e tenta buscar o nome do cara justamente para saber o nome das pessoas, para saber quem está ali. Porque a Bridge é uma empresa que a vitrine dela, como a gente falou, na frente da Praça da Encol, e hoje dificilmente alguém não conhece a Bridge. E quem é a Bridge? Então é a gente, né? Então a gente precisa ter isso, essa é a nossa identidade. Se a gente fizesse algo diferente, não seria nós, né? Então... A gente sempre trabalhou dessa maneira, seja lá na Carlos Traem no escritório, seja na loja, a gente trabalha junto aos corretores, trabalha dentro do salão de vendas, e isso faz com que a gente tenha essa cultura. Bom, a empresa é fantástica, a sede é maravilhosa, né? Eu quero ser corretor e quero trabalhar na Bridge. O que eu faço? Primeiro, tu te cadastra. Vai lá. Tem um recursos humanos. Sem dúvida, a gente tem um setor de recursos humanos, a gente tem pessoas trabalhando para lá, a gente tem desde uma pessoa cuidando da área como uma gestora, e tem também uma pessoa específica para fazer esse contato com entrevista, com a captação e tudo mais. A gente tem um perfil que a gente desenha do corretor que a gente acredita que faça sentido estar conosco, porque hoje a empresa... vocês são uma empresa de alta performance. Exato.
o camarada tem que ter vocação para alta performance. Isso. Mas, isso. por exemplo, eu não sei nada. Eu tirei meu Cresci agora. Uhum. Eu posso ir lá fazer uma entrevista, eu vou ter chance de entrar se eu atender requisitos mínimos. Sem dúvida. E aí ali eu vou ser treinado, eu vou aprender. Claro que sempre depende da própria pessoa querer avançar. Sim. Mas vocês não é só corretor top, com experiência. Não, a gente tem na nossa cultura lá, a gente prefere pessoas até, às vezes, sem experiência, mas que tenham o nosso perfil, que tenham outras coisas envolvidas que não só a parte técnica, justamente por isso. Eu fui assim, eu entrei completamente fora do mercado, mas eu tinha outras coisas que me trouxeram para iniciar a jornada, mas as pessoas... Lá a gente tem uma cultura de... Todo dia a gente tem um treinamento. Então, assim, treinamento é o que a gente mais faz lá, porque o mercado ele é orgânico, ele vai mudando o tempo todo. Então, a gente precisa estar sempre por dentro das coisas, a gente está sempre com algum tipo de treinamento. Desde a parte de técnica de vendas, desde a parte de produto. A gente não para ali de fazer treinamento, seja da área de avulso, seja a área de lançamento, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Então, mesmo que o camarada seja... iniciante, ele logo ele recebe todas as informações que ele precisa. E hoje as informações elas estão muito fáceis de acessar. Aí tu tem que ter outras coisas que são as questões que o cara vai realmente, de fato, trabalhar, vai aprofundar, vai buscar conhecimento, vai indo atrás, ou não. Então, às vezes, para nós é melhor pegar uma pessoa que não tenha tanta experiência, ou que não tem experiência, do que pegar aquelas pessoas que são corretores de 10 anos atrás. E tu lembra, assim, de algum caso, assim, agora recente, aí, de algum camarada que entrou sem saber nada e fez uma venda bacana, assim? Tem vários casos, assim, tá? Desde uma venda que a gente teve no Medei, por exemplo, do Nilo Square, uma venda de 4 milhões de uma corretora nova. Que legal. A nossa corretora campeã do ano passado foi uma corretora que iniciou com a gente, talvez 1 ano e meio, 2 anos de mercado. A Cris Pontes foi a nossa Cris campeã. Pontes. Foi a nossa campeã de vendas e nova, né? Entrou verde no mercado, assim. Então, a gente tem vários cases legais. Os próprios gestores hoje, a gente tem uma equipe que tem gerentes que eram nossos corretores e que viraram gestores e que estão super bem. O nosso campeão de vendas, que é o Gigante, era nosso corretor e que virou gerente e que é o campeão de vendas. Então, a gente tem muita... a gente gosta disso e sente orgulho disso, assim. A gente faz essa... A gente entende que para ter a nossa cultura, o cara tem que estar ali com a gente, tem que sentir a gente. Às vezes a gente pega pessoas que estão muito bem numa outra empresa e que chegam na nossa empresa, mas é com uma cultura completamente diferente que acabam não se adaptando tanto. Sim. E aí esses casos, eles são bem legais, assim, da gente ver que formou e deu certo. E Vicente, me diz uma coisa. Essa alta performance, muito treinamento... né? Mas tem que também ter uma estrutura para o corretor ter alta performance. Né? Como é que é o apoio do corretor? Quais são as ferramentas, as tecnologias embarcadas aí na operação da Brid aí que ajudam essa alta performance? Sim, vamos lá. Tem certas coisas que hoje são básicas. Assim, tu ter... ou tu tem algumas coisas que são mínimas, assim, senão tu nem entra nesse mercado, que é... toda a parte de captação de leads, toda a parte de inteligência, toda a parte de construção dessa parte mais digital hoje que está acontecendo e que todo mundo faz, algumas empresas melhor, outras não tanto, mas de um modo geral, assim, esse é o básico do básico, né? Se tu não tiver uma tecnologia, se tu não tiver umas pessoas pensando só para isso, nesse mercado tu não vai se manter, nem adianta a gente... E é um dinheiro que vai pelo ralo rapidinho, né? E ele faz muita diferença, né? Assim, um dinheiro mal investido, ele não vai te trazer resultado. Então, ele é uma sustentação super importante, é a sustentação da empresa, né? Tecnologia e tal, mas ela é a nossa base, né? Assim, mas acho que os outros grandes diferenciais que a gente tem é justamente esse treinamento constante, isso faz muita diferença. Essa troca, hoje, o nosso salão de vendas, ele é todo mundo junto, onde todo mundo troca o tempo todo e a gente incentiva que isso aconteça, porque às vezes problemas que acontecem com um podem solucionar os problemas do outro e a gente está sempre procurando que as pessoas troquem dentro da empresa. Um CRM forte, cada vez mais a gente entender o cliente de fato, entender o que esse cara tá buscando.
buscar o atendimento cada vez mais humano e não tão robotizado como às vezes o WhatsApp veio para facilitar, mas ele veio atrapalhar muito o atendimento ao cliente, né? Assim, a gente fala, pô, se tu entra no WhatsApp e se tu manda uma mensagem padrão, por exemplo, o cara vai te responder de forma padrão, ele vai te enxergar como um robô e às vezes ele nem vai te responder, mas se tu entende por que esse cara está buscando imóvel, por que esse cara está... O que ele está buscando? Na verdade, às vezes ele não está nem buscando o imóvel em si, ele está buscando mais segurança para a família dele, ele está buscando tranquilidade de infraestrutura para as crianças brincar, ele está buscando outras coisas e às vezes a gente está tão focado naquela questão de atender rápido e atender... E aí o cara manda aquele negócio padrãozão, assim. Então, a gente está sempre buscando essa parte mais de troca humana, de troca de informação. E, lógico, né, toda a parte de investimento, na parte de tecnologia e tudo mais, que isso acontece em paralelo, assim. Então, sustenta a gente e o salão de vendas nessa parte mais de treinamentos e tudo mais, que não para nunca. E vocês também atuam com força na locação, né? Na locação, a gente tem uma operação muito bem estruturada ali também, onde tem o Davi, que é o Vicente da locação, com uma equipe bacana, com uma equipe que funciona super bem. Hoje é uma carteira do quê, mais ou menos? Eu não vou te dar um número, porque não é a minha operação, tá? Mas, assim, o que a gente tem é uma operação focada 100% em locação. Que elas não se misturam. Não se misturam, exatamente. Então, assim, a gente compartilha do mesmo local, mas um corretor de locação, um corretor de venda, ele é um corretor de venda. Assim. O processo, como ele é muito diferente, a gente... Não, vamos separar bem, cada um no seu nicho, porque a gente pode se atrapalhar no processo. Sim. E aí a gente tem bem separado, inclusive eu não faço nem parte da locação. Mas a parte de vendas é uma equipe que hoje é formada por basicamente 50-50, homens e mulheres, de uma idade média de 40 anos, de 30 a 50 anos, vamos dizer assim. E essa alta performance que a gente tanto fala são pessoas que estão 100% ligadas, conectadas. Então, tem coisas que a gente fala que é básico. O cara tem um Instagram legal, o cara tem um posicionamento. Isso é básico do básico hoje, né? Mas a nossa grande troca ali e a nossa grande atenção que a gente dá é como que esse cara vai atender o cliente, como que esse cara vai trabalhar esse cliente, vai... entender ele, vai ouvir ele, aí a gente tem essa parte de vendas pensando 100% nisso. E o que tu define, assim, qual é a característica principal aí de um corretor de sucesso, na tua visão, assim? A fórmula da Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola. O cara tem que... Cara, eu acho que assim... Hoje não tem mais espaço para o corretor da agendinha, aquele assim, que era daquele cara que... Eu, quando entrei no mercado, ainda tinha isso, assim, do cara que tinha a agenda dele lá e que tinha... Eu ouvi num outro podcast que tu tinha um CRM no Outlook e tal. Hoje o negócio está muito mais rápido, né? Assim, está muito mais dinâmico. Mas, assim, o básico ele tem que acontecer. Então, tu ter uma boa imagem, um bom Instagram, tu te posicionar bem, tu ter uma boa comunicação, isso ele é básico. Se tu não tiver isso, tu nem começa a brincar, porque não vai entrar. Mas principalmente entender o cara do outro lado, assim. A gente às vezes vê atendimento que a pessoa está tão ansiosa em falar do produto e não escuta absolutamente nada do cliente, não consegue fazer nada. Então, entender de fato, conseguir ter um relacionamento, conseguir ter uma confiança, porque como a gente trata um mercado mais de um nível mais elevado de valores e tudo mais, essas pessoas tendem a ter um perfil de conhecimento maior. Então, assim, às vezes a gente está tratando com um cliente do outro lado que ele está muito acostumado a negociar. Esse cara trabalha com negociação, não de imóvel, mas ele trabalha com negociação. E às vezes a gente acha que a negociação é o grande diferencial. A negociação a gente só tem, que nem juiz de futebol, só não atrapalha. Faz o que tem que fazer e não atrapalha, mas entender de fato o que esse cara está buscando, entender aonde que tu pode realmente favorecer ele no teu atendimento. Então, assim, se tem um cliente com filhos, por exemplo, tu tem que ter atributos num produto que tu leve para o lado dos filhos. Se tu tem um cliente solteiro, o mesmo produto pode atender os dois, mas o teu atendimento vai ser completamente diferente. Mas a gente precisa escutar o cliente, a gente precisa entender o cliente, precisa
E acho que o corretor de sucesso, de fato, é o cara que consegue entender isso e consegue conectar e criar um O relacionamento. camarada, ele entende o tempo do negócio. Né? Exatamente. Eu tenho falado muito isso aqui já em alguns programas, que me assusta muito hoje vendo as equipes de venda, a pressa em transformar um lead numa venda. Meu, bota fora vários potenciais clientes por causa da pressa, Sim. o time errado, né? Atacar o cliente na hora errada, né? O cara não tá pronto e tu tá ali querendo, força. Sim. É Não, impressionante e a isso. jornada do nosso cliente é uma jornada extremamente estressante, né? O cliente, quando ele começa a pensar em imóvel, ele está muito antes, né? Então, se o cara começa a pensar no imóvel, ele começa a trabalhar isso na cabeça dele, ele nem fala para a esposa ainda, ou a esposa não fala ainda para o marido e tal. Ele começa a pensar, quando esse cara ele começa a pedir informação, ele entra num meio que também é um meio extremamente agressivo, então também estressa o cara. E aí depois, então, exatamente isso, a ansiedade às vezes que o corretor, ou que, enfim, o gestor, quem seja, passa nesse atendimento, tu derruba na hora, o cara te manda longe, assim, de um jeito... E na negociação a mesma coisa, porque quando a gente trata, principalmente numa compra, que é uma compra extremamente importante, é uma mudança de vida muitas vezes, é uma troca, daqui a pouco o cara está vendendo um apartamento porque está se separando e é dolorido aquela venda, tu tem um sentimento envolvido, a gente tem que entender, por isso, de novo, criar esse laço, esse relacionamento para justamente saber, ó, esse cara aqui a gente pode acelerar ou não, segura, espera. Na verdade, eu sempre enxergo da seguinte maneira. O corretor de sucesso, né, tem várias características que determinam o sucesso e o fracasso. Né? Mas o básico do corretor de sucesso é ele ter a sua carteira de clientes e entender que a carteira dele ela vai se movendo ao longo do tempo, uns mais rápido, outros mais lentamente, uns adiam o poder de compra, mas quando o cara está sempre nutrindo aquela carteira, trabalhando ela no seu CRM, as coisas vão acontecendo. Sem dúvida. E aí, o que o corretor bom não tem? A ansiedade. Não, preciso fechar porque eu estou sem vender, porque daí o próximo tem que comprar, porque eu preciso pagar minha conta, porque eu não sei... Não, o cara que vai trabalhando a carteira, ele vai vendendo todo mês, ele tira aquela pressão da venda, né? De entregar a produção. Sim. E as coisas vão acontecendo, porque tu atende 10 clientes, vamos supor. Tu pode atender um cara que vai lá e vai comprar na hora. O cara chegou pronto, né? Tem isso, todo dia tem. Tem aquele cara que é um baita cliente, mas vai comprar daqui a 90 dias, ou 120 dias. Tem o cara que tá pronto para comprar, mas daí deu uma zebra com a sogra. Sei. Não comprou, esfriou, brigou com a mulher. E os corretores às vezes não entendem essa mágica, essa mecânica toda, né? A gente hoje vive um drama, acho que geral, a tal da lead dependência, assim, né? Que o cara... Os papa lead. E sempre acha que e o próximo lead que vai ser o bom, né? Sim. Esse aqui é ruim, mas o próximo vai ser bom. E aí tu descarta e tal. E eu sinto que falta muito para o nosso segmento, como a gente é um segmento que muitos estão corretor, mas não são corretores de fato, não tem essa paciência de... O cara, quando inicia no mercado, ele está abrindo uma empresa, na verdade. Ele tá levantando um muro, abrindo uma empresa onde ele tem um monte de concorrentes que fazem a mesma coisa que ele. E ele não acha que em uma semana ele vai ter o mesmo resultado de um cara que está 3 anos do lado dele. Então, a gente tem esse fenômeno também, que as pessoas estão muito ansiosas e, como tu falou... E isso faz com que as pessoas elas também não tenham uma estratégia, elas não tenham um método de atendimento. Elas atendem cada lead de um jeito. Se tu atender cada lead de um jeito, tu nunca vai saber se é o método certo ou o método errado, certo? Porque tu não consegue medir isso. Então, tu ter a tal da carteira de clientes, mas tu ter um método de fato de atendimento. Como é que eu faço esse cara? Se esse cara é iniciante, de que forma eu trabalho ele? E esse cara que está mais avançado, de que forma eu trabalho ele? Eu faço dessa maneira. Uma boa entrevista, né? Aí tu tem controle. Começa por uma boa entrevista sempre, né? Exatamente. Entender... Tu tem que ter controle. Lá? Exatamente. E aí tu consegue planejar. Tu consegue ter... Se hoje a gente perguntar para a maior parte das equipes ou na maior parte dos corretores quanto que eles vão vender no mês, a maioria não vai saber.
porque eles não têm uma estrutura de entendimento do que eles estão fazendo, o que eles precisam fazer para acelerar esse aqui. Então, a gente precisa entender isso, e aí a estrutura, que a gente estava falando lá, a estrutura de quem está do teu lado, de estrutura de gestão e tudo mais, é que também ajuda a te fomentar suporte, isso. né? O suporte, exato. E Vicente, próximos passos da Brid. A Brid daqui a os próximos 5 anos da Brid, como é que tu projeta aí? Onde é que tu quer ver a Brid daqui a... Vendo no Brasil projetar 5 anos é uma tarefa meio ingrata, né, Vinícius? Mas eu acho que a gente tem... O nosso grande desafio é cada vez buscar a maior excelência no nosso atendimento. A gente não tem por enquanto, a gente não tem uma ideia de abrir outros mercados, assim, agora a gente abre toda a cidade. A gente trabalha muito dentro de alguns bairros, a gente trabalha com 18 bairros, a gente vê muita oportunidade ainda, e o nosso grande desafio é que a gente tenha cada vez mais a equipe vendendo mais, a equipe vendendo mais vezes por ano, ter mais Não está nos planos abrir uma nova sede, uma extensão, Não posso te dizer que não tá e nem que tá, porque daí se eu voltar, os caras vão me bater lá na volta. Vem aí uma sede nova. Mas a gente está sempre pensando em crescimento, tá? Assim, mas a gente ainda enxerga muito espaço ainda para o que a gente está fazendo. Por mais que os resultados eles são melhores, cada ano a gente cresce, cada ano a gente sente que a gente incrementa mais funções, mais setores. Tá, mas esse conceito que tu falou no início, isso não vai mudar. Exatamente. De ser uma operação enxuta, qualificada, de alta performance. Porque cada escolha é uma renúncia, né? Perfeito. Vocês até podem agora sentar, vamos fazer o planejamento agora, e é o seguinte, vamos para uma sede maior e vamos ter 500 corretores. Uhum. Não existe certo nem errado, existe uma escolha e uma crença. Sim. Isso muda, não muda? Isso foi até quando a gente trocou de sede, foi uma das coisas que a gente botou na mesa. A gente poderia ir para um caminho tradicional, que é aquela média clássica, né? Quanto que vende um corretor, tu faz uma média, tu soma a quantidade de corretores que tu tem, tu projeta o VGV e toca a gente para dentro e azar de todo mundo, assim, né? Essa nunca foi a nossa ideia. Então a gente não pensa em criar uma estrutura para 1.000 corretores, por exemplo, mas a gente sempre quer que tenham mais pessoas vendendo dentro da empresa. Sim. Isso, mas não que a Brid vá... Hoje a Brid em Praça da Encol, Jaraguá, ela não vai ter mais do que 150 pessoas, porque nem comporta esse tipo esse volume. Tu tem um limitador Exato. físico. Então, o que a gente hoje busca é cada vez mais ter mais excelência no nosso atendimento, cada vez ter uma comunicação melhor com os nossos clientes. Já está escolhido o bairro da próxima Brid? Não, ainda não. Ainda tem... A gente não pode, assim, não é uma... Olha que furo que eu tirei aí, hein? Não. Contrato assinado, em primeira mão. Hã? Não, você tá jogando verde. Não tá ainda na nossa frente curto prazo. Não vou te dizer que não é uma coisa que a gente não pensa, mas... Abre uma em outro estado e manda o RAS para lá, daí cuidar. Olha, não seria... Em outro país, pode ser. Em outro país, manda então, bem longe. Então, talvez até em outro país seja mais fácil do que dentro daqui. Mas a gente hoje busca, de fato, isso. Cada vez ter um atendimento melhor, cada vez se comunicar melhor com nossos clientes, para aí sim... Aí incrementar cada vez mais resultado, para daí pensar em voos mais altos. Assim. Esse é o nosso grande desafio agora para os próximos anos. E o mercado, tu continua vendo assim, pujante, assim, as incorporadoras fortes, lançamento. Vem aí uma safra aí de lançamento. Bem legal, né? Inclusive na frente de vocês, da Melnick ali, que ali vai ser... Exatamente, ali é assustadoramente legal, assim, né? Do que... Eu acho que assim, por mais que a gente tenha notícias... difíceis, né, assim, de taxa Selic lá em cima, financiamento ficando mais caro, daqui a pouco uma troca de governo, se não trocar governo, sempre eleições sempre dão uma atrapalhada, mas por um outro lado, o nosso mercado, ele se profissionalizou muito nos últimos anos, então a gente desburocratizou muito o processo da venda. O processo de financiamento é um absurdo, o quanto está mais fácil do que era antigamente, tende a ficar muito mais fácil. Então... tem muita coisa... Vicente, quando eu comecei a trabalhar o financiamento, barbada era 12% ao ano. Imagina. Barbada, assim, super taxa. Sim. 12%. Não, e para te contratar um financiamento, o estresse que era, Meu né? Deus. Tu vai para cá, vai para lá, busca... E hoje está muito mais fácil. Hoje tu aprova financiamento no WhatsApp. Exatamente.
E a tendência é que seja cada vez mais rápido, assim. Então, acho que isso vai nos ajudar bastante. E, de novo, o comportamento dessas pessoas, ele também mudou. As pessoas também estão mais encorajadas de se mudar, de trocar de casa, de buscar novas experiências e tudo mais. E aí, com um processo mais fácil, isso vai nos ajudar também a ter mais transações. E, com isso, o mercado ele tende a crescer ainda mais. E quais as regiões da cidade que tu aposta aí um crescimento ou que vai continuar acontecendo? Eu acho que a região da Nilo Peçanha é uma loucura o que está acontecendo agora nessa quantidade de lançamento de terrenos interessantes que estão saindo. O bairro Moinhos de Vento é um bairro também que tem bons terrenos que foram adquiridos, que a gente sabe de bons lançamentos que vão acontecer. A Vollens também. vai fazer uns 3 ou 4 lançamentos grandes lá, né? A Melnick comprou um terreno na Hilário Ribeiro também que é pancada, assim. A Melnick tomou conta da cidade, né? Mais ou menos isso. Né? Na verdade... tu vai, tem um tapume, tem uma placa. Mas a Cirela vem muito forte também, com muito conceito também. Então, cada uma no seu nicho, né? Vollens... Isso é que é legal do nosso mercado, né? Aqui em Porto Alegre tem empresas muito bacanas, né? Tem incorporadoras assim que os caras... São fortes. Porque eles precisam o mercado, ele funciona em conjunto, né? Para tu ter uma incorporadora forte, tu tem que ter uma empresa de venda forte, né? Exato. E para tu ter uma empresa de venda forte, tu tem que ter uma mercadoria boa. Exato. Então, isso em Porto Alegre é muito bacana. Né? E tu vê que grandes incorporadoras fazem grandes produtos, mas consultores locais estão fazendo produtos fantásticos. Cops, tem Kias... Enfim, tem uma série de produtos legais que estão vindo com muito conceito, assim, que brigam de pau a pau com essas grandes incorporadoras, com uma mega estrutura e tal. Então, a gente está vivendo e ainda tem vindo uma força em Canoas ainda, que o negócio é um absurdo, né? Assim, a área que está sendo lançada e criada por ali, então também tem uma grande aposta por ali. Então, mas falando em Porto Alegre, eu acho que a gente tem antigamente, não dá para falar antigamente, mas 5 anos atrás, 10 anos atrás, começou a tentar bairros novos em Porto Alegre. Aí vem Maitá, vem Zona Sul, vem algumas coisas assim, Zona Leste e tudo mais. Mas eu acho que a gente conseguiu que grandes terrenos em regiões mais estratégicas da cidade, mais próximas desse eixo que a gente vive, começaram a sair grandes produtos. Então, tem bons anos ainda pela frente dessas regiões mais consolidadas, Bela Vista, próprio Três Figueiras, Chácara das Pedras, saindo muita coisa diferente, que Chácara das Pedras saindo um monte de obra baixinha, mas com muito conceito também, com bastante coisa legal. Meu amigo Eduardo Laranja, inclusive, lá da BF. Tá cheio de produto legal, né? Assim, então, tem muita coisa legal. Próximo ainda, em Porto Alegre, ainda consegue crescer muito nessas regiões, assim. Então, o bairro Três Figueiras, essa região do bairro Três Figueiras, as principais escolas, né? Uhum. Agora também vai ter um lançamento bacana que o Bernardo tá gerenciando da GC. Sim, lindo, né? lindo. 1º de maio, né? É do lado do Nick, né? Acho que é 15 de janeiro, aquela o Nick foi um sucesso, né? Impressionante. E é um mundo lá, né? É uma região bem interessante, né? E muitas casas, né? Muitas casas, muito condomínio, né? Muitas residências extremamente consolidadas da cidade, grandes famílias e tudo mais. E o eixo Tarso Dutra ali, agora vai. Acho que... Agora é de verdade o lançamento do shopping. Eu prefiro não comentar dessa parte aí, mas sim, é uma região mas saiu super agora, legal. Tá saindo ali um condomínio, né, sim, de terrenos que parece que já tá tudo vendido. É para ser o condomínio mais luxuoso da cidade, né? Valioso, vamos dizer assim, com grandes nomes que tendem, a gente só escuta assim por enquanto, mas tem bastante coisa legal acontecendo. É que durante muito tempo aquela região ali era a nova Carlos Gomes, né? A perimetral, mas daí teve lançamento, teve Max House, teve Cirela, teve Maiorjama, Melnick. Sim. E agora parece que pegou força aquilo ali, né? Mas o próprio Central Park, né? O Central Park, eu lembro de quando eu comecei lá na época, trabalhando como um gestor de produto lá, e era um desafio. O grande desafio não era... Tu sabe o que está previsto lá pro Central Park, né? Tem bastante coisa legal. Pá. Ali é outra região que tem muita coisa vindo, assim. E o Central Park sempre foi... Na época, o desafio era o quê?
Leva o cliente lá. Para ele entender que em 5 minutos ele está no Iguatemi. Sim. Ou assim, ele está muito próximo dos colégios e tal. Mas leva ele lá. Daí os clientes, Deus o livre, sair da onde eles estavam para ir no Central Park. E hoje é o que é, né? O gaúcho e seu trauma dos 30 minutos de trânsito. É verdade. Né? É verdade. Muito longe. Uhum. Mas Porto Alegre sempre foi assim, né, Vicente? Sempre tinha assim, eu não atravesso a Ipiranga. Sim. Eu não atravesso a Cis Brasil. Eu não atravesso a Carlos Gomes, né? Sempre tem os eixos, né? Sem dúvida. Eu não... Sem dúvida. E ia limitando a cidade, né? Uhum. Agora não, agora as coisas já estão se espraiando um pouco mais. E tem outro fenômeno, que é o Golden Lake lá na Zona Sul também, que é um... Cara, eu tô contando os minutos... Sério, ontem eu ainda passei lá na frente... Eu tô contando os minutos para entrar dentro do Pontal do Estaleiro. Tá lindo também, Tomar né? um chopp no Hard Rock. Ali foi um negócio assustador também, né? Quando lançou e quanta coisa... Inclusive, meu amigo Jornada, né? Meu mestre, meu guru... Tá comprometido a vir aqui no programa nos contar em primeira mão algumas... Esse tem história, né? Esse tem história. Ele já me prometeu, já combinei com ele, ele disse, me espera mais um pouquinho que eu vou fazer uma grande revelação no contrato assinado. Então vamos... Ai. Não, mas tá lindo, né? Tá lindo, muito, tá lindo. Muito e esse legal. Golden Lake, com certeza, vai... A Multiplan também sabe fazer, né? Não, os caras são fortes. Eles ali prometem. Ali em Canoas, ali, eles vão... Aquele shopping ficou maravilhoso, né? É muito legal, é muito legal. Vai ter uns lançamentos bons aí em Canoas, né? Tu que é de lá, né? Então, eu moro em Canoas desde 2014 lá, assim, que a minha esposa, a família dela é de lá, e a gente acabou indo para lá, morar em casa e tal. E eu vivo aquele eixo, assim, né? Aquele miolo ali. É muito seguro Canoas, É muito legal, é muito legal. O pessoal fica implicando comigo o tempo todo que eu defendo muito Canoas. Sabe, com meus amigos lá do 15º Batalhão... Não vem aprontar em Canoas. Não vem, que vai ser ruim. É legal. Não, é muito seguro. Sim. Canoas é uma cidade espetacular. Como muda, né, a questão do... Bom, tu viveu isso, né, do Life Park, shopping e tal. E eu vivi porque eu tava na época que o Life Park ainda era um barro ali, né? Eu ia com o Vicente ali, meu filho, brincar de carrinho e coisa num matão. Aquilo ali era puro mato, né? E hoje tá o que tá. E naquela época, Canoas também não tinha muita coisa, assim, eram os mesmos colégios de sempre, eram os mesmos restaurantes de sempre, tu vinha a Porto Alegre muito. Hoje tu não precisa mais vir a Porto Alegre para fazer qualquer coisa, né? Vicente, se tu abrir uma bride lá em Canoas, pode me dar uma cadeirinha lá que eu vou lá trabalhar contigo. Olha, não duvide. Não duvide. Vicente, eu quero te agradecer a tua participação aqui no Contrato Assinado. Infelizmente tá chegando ao fim o nosso programa, foi muito legal. Vida longa, Bride, né? Obrigado, ao nosso mercado. Manda um abraço para os guris lá, o Leandro, o Pedro, o Martinelli, né? Nosso amigo Rask, desculpa as brincadeiras aí, alemão. Tá? Sucesso para ti. Obrigado. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Vini. Obrigado mais uma vez. É um prazer, né? Tu foi um cara que participou muito do nosso início ali, comprou umas brigas ali por nós ali no início de plantões e tal. Mas foi fundamental, assim, para nós. E a gente tem um carinho enorme por ti também. E foi muito legal, assim. E espero que dê sucesso cada vez mais, não só o teu podcast, mas a tua trajetória aí, que tem para nós, tu sempre foi uma inspiração e uma lenda, assim, da minha geração. E o que vale é o contrato assinado. Exatamente. Um abraço. Valeu.